Arianismo ou dispensacionalismo? Para vocês, qual dessas duas visões teria mais coerência bíblica? No tema do vídeo de hoje, eu gostaria de tratar com vocês em rápido tempo sobre o que significaria ou que defenderia o arianismo e o que significaria ou defenderia o dispensacionalismo. Mas antes de nós tratarmos sobre esse assunto, eu gostaria de pedir a todos vocês que nos acompanham aí em nosso canal, que vocês estivessem aí sempre curtindo e compartilhando nossos vídeos mais do que vocês já têm feito. Desde já eu já agradeço a todos vocês que curtiram e vêm compartilhando nossos vídeos e que você também que ainda não é inscrito em nosso canal estivesse se inscrevendo e também ativando o sininho para receber as próximas notificações. Nos dê essa força aí, pessoal, para nós alcançarmos o maior número de pessoas possíveis. E para nós chegarmos a esse patamar, nós precisamos e dependemos de cada um de vocês. Então, nós pedimos aqui a vocês, eu e toda a equipe de produção que está aqui ao meu derredor, que vocês não conseguem ver, mas estão aqui ao meu derredor. Pedimos a vocês que estivessem aí se inscrevendo, compartilhando e também curtindo os nossos vídeos. Arianismo ou dispensacionalismo? Para vocês, meus amigos, qual desses dois termos faria ou teria mais coerência bíblica? No vídeo de hoje eu gostaria de tratar com vocês sobre esses dois termos e a diferença que existe entre eles. Não usarei termos técnicos ou teológicos, nem textos bíblicos que cada um defende para tentar explicar, porque aqui a gente teria que ter muito tempo. E é uma questão até um pouco complexa, que as mentes mais brilhantes ao longo da história têm se degradado, têm debatido muitas questões e não têm chegado a nenhum tipo de consenso. O nosso objetivo aqui nesse vídeo é trazer uma informação para vocês, para que vocês criem a curiosidade e vá estudar e pesquisar um pouco mais sobre a visão. Uma coisa que eu posso afirmar aqui para vocês, sem medo de errar, é que ambas as visões são duas linhas de interpretação. Eu poderia dizer aqui a vocês também, sem medo de errar, que são duas formas de hermenêutica bíblica, tanto o arianismo quanto o dispensacionalismo. Então, pois bem, vamos lá a cada visão. No arianismo, nós temos, o próprio termo por si só já se explica, Deus fazendo pacto, né, no Antigo Testamento com os primeiros pais, e esse pacto sendo concretizado agora na vida da igreja, ou seja, no arianismo não existe uma divisão entre Israel e entre igreja, ou seja, após a morte e ressurreição de Cristo, ambos os povos passam a ser um só. E não só isso, como as profecias ou as promessas feitas aos primeiros pais, a Abraão, sobre uma terra prometida, sobre uma Canaã, enfim, celestial, elas são agora cumpridas espiritualmente na vida da igreja, ou seja, toda a profecia feita a Israel no Antigo Testamento, agora eles são cumpridas espiritualmente na vida da igreja. Nessa visão arianicista, não existe espaço para cumprimentos de profecias ao Israel étnico, ao Israel enquanto Estado e enquanto nação. E não só isso, não existe espaço para uma interpretação literal dos textos, ou seja, não existe espaço para você pegar os textos e interpretá-los de uma forma literal. Por exemplo, capítulo 20, versículo 1 a 6 do livro do Apocalipse, trata sobre o reino milenial. Segundo a visão arianicista, o texto deve ser tomado da sua forma alegórica. De acordo com essa visão, eles se pegam muito a questão alegórica, que eles vão beber aí de Agostinho. Agostinho bebe um pouco de Orígenes, que é talvez o primeiro ali que surge no segundo ou terceiro século da era cristã, que vai começar a defender essas questões alegóricas, que também vai fundar a escola de Alexandria. Agostinho também vai beber dessa fonte, e aí vai se passar por todo o período da era medieval, vai desaguar no período da reforma, que também os reformadores também vai beber também dessa forma de interpretação alegórica. Então, de acordo com o arianismo, a forma de interpretação dos textos do Antigo Testamento, também do Novo Testamento, do Apocalipse, ele deve ser tomado de uma forma alegórica. Ou seja, não existe uma literalidade desses textos. Capítulo 20 do Apocalipse, ele deve ser enxergado de uma forma literal, ou seja, de uma forma, melhor dizendo, alegórica. Ou seja, não haverá um reino literal, um reino físico, mas o reino de Cristo já existe no coração do pecador de uma forma alegórica, de acordo com a visão arianicista. Em contrapartida, nós temos o dispensacionalismo, que toma a sua forma melhor com um homem chamado John Nelson Darby, que nasceu entre 1800 e morreu em 1882. John Nelson Darby é aquela pessoa que vai dar forma melhor à visão dispensacionalista e também vai tomar uma forma, também um corpo muito forte com Scofield, que é aquele que nós temos a Bíblia dele aí também circulando, a Bíblia de Scofield, que também vai tomar uma forma melhor e também vai ganhar mais espaço quando eles fundam o seminário de Dallas. Então,
E aí? E o que defende o dispensacionalismo? Ao contrário do ariancismo, que defende a não literalidade das profecias bíblicas, dos textos bíblicos, que entende que Israel e igreja é o mesmo povo, que a profecia dada a Israel agora deve ser cumprida espiritualmente na vida da igreja, o dispensacionalista diz o seguinte: olha, não é assim. Primeiramente, Israel é diferente da igreja. As profecias feitas a Israel, elas deverão ser cumpridas fisicamente, materialmente no Israel étnico. E as profecias feitas à igreja de Cristo, ela deverá ser cumprida na igreja de Cristo. Então, na visão dispensacionalista, eles põem essa diferença entre Israel e a igreja, ou seja, entre o Israel enquanto nação, enquanto étnico, e a igreja enquanto sendo corpo de Cristo. E segundo a visão dispensacionalista, todos os textos, principalmente de Apocalipse e do Antigo Testamento, eles devem ser tomados de uma forma literal, ou seja, o seu cumprimento ocorrerá de uma forma literal. O exemplo disso, capítulo 20, versículo do 1 ao 6 de Apocalipse. A profecia ali, a visão ali, o que está ali contido naquela profecia, ela vai se cumprir literalmente. O reino do qual João fala ali, que são 1000 anos, eles deverão ser 1000 anos literais. Então, todo o contexto ali é literal. O ariancista diz que não, mas o dispensacionalista diz que sim, é literal. Ou seja, no ariancismo você tem dois povos, duas profecias sendo cumpridas, e aquela promessa feita a Abraão de uma terra, de uma prosperidade, dada ao povo de Israel, no final de tudo ela deverá ser cumprida literalmente na nação de Israel. Uma outra coisa interessante também do dispensacionalismo é que eles entendem que Deus lhe deu, ou lidou com o seu povo ao longo da história da humanidade, em dispensações ou em períodos diferentes. Ou seja, em cada período Deus lhe deu com o seu povo. Você tem um primeiro período ali, ou a primeira dispensação mais brilhante ao longo da história, tem se degradado, tem debatido muitas questões e não tem chegado a nenhum tipo de consenso. O nosso objetivo aqui nesse vídeo é trazer uma informação para vocês, para que vocês criem a curiosidade e vá estudar e pesquisar um pouco mais sobre a visão. Uma coisa que eu posso afirmar aqui para vocês, sem medo de errar, é que ambas as visões são duas linhas de interpretação. Eu poderia dizer aqui a vocês também, sem medo de errar, que são duas formas de hermenêutica bíblica, tanto o ariancismo quanto o dispensacionalismo. Então, pois bem, vamos lá a cada visão. No ariancismo, nós temos, o próprio termo por si só já se explica, Deus fazendo pacto, né, no Antigo Testamento com os primeiros pais, e esse pacto sendo concretizado agora na vida da igreja, ou seja, no ariancismo não existe uma divisão entre Israel e entre igreja, ou seja, após a morte e ressurreição de Cristo, ambos os povos passam a ser um só. E não só isso, como as profecias ou as promessas feitas aos primeiros pais, a Abraão, sobre uma terra prometida, sobre uma Canaã, enfim, celestial, elas são agora cumpridas espiritualmente na vida da igreja. Ou seja, toda a profecia feita a Israel no Antigo Testamento, agora eles são cumpridas espiritualmente na vida da igreja. Nessa visão ariancista, não existe espaço para cumprimentos de profecias ao Israel étnico, ao Israel enquanto Estado e enquanto nação. E não só isso, não existe espaço para uma interpretação literal dos textos, ou seja, não existe espaço para você pegar alguns textos e interpretá-los de uma forma literal. Por exemplo, capítulo 20, versículo 1 a 6 do livro do Apocalipse, trata sobre o reino milenial. Segundo a visão ariancista, o texto deve ser tomado da sua forma alegórica. De acordo com essa visão, eles se pegam muito a questão alegórica, que eles vão beber aí de Agostinho. Agostinho bebe um pouco de Orígenes, que é talvez o primeiro ali que surge no 2º, 3º século da era cristã, que vai começar a defender essas questões alegóricas, que também vai fundar a escola de Alexandria. Agostinho também vai beber dessa fonte, e aí vai se passar por todo o período da era medieval, vai desaguar no período da Reforma, que também os reformadores também vai beber também dessa forma de interpretação alegórica. Então, de acordo com o ariancismo, a forma de interpretação dos textos do Antigo Testamento, também do Novo Testamento, do Apocalipse, ele deve ser tomado de uma forma alegórica. Ou seja, não existe uma literalidade desses textos. Capítulo 20 do Apocalipse, ele deve ser enxergado de uma forma literal, ou seja, de uma forma, melhor dizendo, alegórica. Ou seja, não haverá um reino literal, um reino físico, mas o reino de Cristo ele já existe no coração do pecador de uma forma alegórica, de acordo com a visão ariancista. Em contrapartida, nós temos o dispensacionalismo, que toma a sua forma melhor com um homem chamado John Nelson Darby, que nasceu entre 1800 e morreu em 1882.
John Nelson Darby é aquela pessoa que vai dar forma melhor à visão dispensacionalista e também vai tomar uma forma, também um corpo muito forte com Scofield, que é aquele que nós temos a Bíblia dele aí também circulando, a Bíblia de Scofield, que também vai tomar uma forma melhor e também vai ganhar mais espaço quando eles fundam o seminário de Dallas. Então, e o que defende o dispensacionalismo? Ao contrário do ariancismo, que defende a não literalidade das profecias bíblicas, dos textos bíblicos, que entende que Israel e igreja é o mesmo povo, que a profecia dada a Israel agora deve ser cumprida espiritualmente na vida da igreja, o dispensacionalista diz o seguinte: olha, não é assim. Primeiramente, Israel é diferente da igreja. As profecias feitas a Israel, elas deverão ser cumpridas fisicamente, materialmente no Israel étnico. E as profecias feitas à igreja de Cristo, ela deverá ser cumprida na igreja de Cristo. Então, na visão dispensacionalista, eles põem essa diferença entre Israel e a igreja, ou seja, entre o Israel enquanto nação, enquanto étnico, e a igreja enquanto sendo corpo de Cristo. E segundo a visão dispensacionalista, todos os textos, principalmente de Apocalipse e do Antigo Testamento, eles devem ser tomados de uma forma literal, ou seja, o seu cumprimento ocorrerá de uma forma literal. O exemplo disso, capítulo 20, versículo do 1 ao 6 de Apocalipse. A profecia ali, a visão ali, o que está ali contido naquela profecia, ela vai se cumprir literalmente. O reino do qual João fala ali, que são 1000 anos, eles deverão ser 1000 anos literais. Então, todo o contexto ali é literal. O ariancista diz que não, mas o dispensacionalista diz que sim, é literal. Ou seja, no ariancismo você tem dois povos, duas profecias sendo cumpridas, e aquela promessa feita a Abraão de uma terra, de uma prosperidade, dada ao povo de Israel, no final de tudo ela deverá ser cumprida literalmente na nação de Israel. Uma outra coisa interessante também do dispensacionalismo é que eles entendem que Deus lhe deu, ou lidou com o seu povo ao longo da história da humanidade, em dispensações ou em períodos diferentes. Ou seja, em cada período Deus lhe deu com o seu povo. Você tem um primeiro período ali, ou a primeira dispensação, que é a dispensação da inocência, quando Deus forma o homem no Éden. Depois você tem, do capítulo 3, se não estiver enganado, até o capítulo 6, a segunda dispensação da consciência. Depois você vai ter do capítulo 6 ao capítulo 9, a dispensação do governo humano. Depois do capítulo 9 em diante, você vai ter as dispensações ali com o patriarca, das promessas. Do capítulo 11 em diante, até Moisés ali, passando por Moisés, você vai ter uma outra dispensação, que é a dispensação da lei. E a última dispensação que nós estamos vivenciando, de acordo com a visão dispensacionalista, é a dispensação da graça. E, por último, é a dispensação do milênio, que é, de acordo com o capítulo 20 do livro de Apocalipse. Então, segundo o dispensacionalismo, nós não só devemos interpretar as profecias feitas a Israel de forma literal, nós não só devemos fazer essa distinção entre Israel e igreja de uma forma literal, ou seja, o que foi prometido a Israel vai se cumprir em Israel enquanto étnico, e o que foi prometido ao corpo de Cristo, à igreja enquanto corpo de Cristo, ela deverá ser cumprido na igreja enquanto corpo de Cristo, e também a forma com que Deus lida, ou com que Deus lidou com o seu povo ao longo da história da humanidade, até chegar no período da graça, que é o período do qual nós estamos vivendo, e até desaguar no período do milênio, que é o futuro, que será um reino literal, um reino físico de governo, em que Cristo governará durante 1000 anos, e o seu governo abrangerá todo o mundo. Depois disso haverá a rebelião, e depois será implantado o grande julgamento do trono branco, e aí o estado eterno. Então, segundo o dispensacionalismo. Então, é isso aí, pessoal. Eu fiz esse vídeo aí bem rapidinho, bem didático, bem rápido aí para vocês entenderem. Compartilhem, curtam e também se inscrevam em nosso canal. Fiquem com Deus.